Eita, que esse resumo foi sucesso, hein? Então, bora agora descobrir os mistérios do sistema genital feminino. Então, vamos lá começar a nossa jornada de hoje sobre o sistema genital feminino. Então, antes de tudo, a gente tem que saber quais são os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino. Então, diferente do masculino, né, que a gente viu que tem um quantitativo maior de órgãos, o sistema reprodutor feminino apresenta uma menor quantidade. E quem é que compõe ele? O ovário, aqui representado, tá, por essa massa meio que branca. A gente tem as tubas uterinas, ó, que está em contato direto com o ovário e vai desembocar no terceiro órgão, que é o útero. Normalmente a gente ouve falar bastante, né, que o bebê vai estar alojado no útero, e é isso mesmo, está correto. Além do útero, a gente tem a vagina, e além da vagina, a gente tem a genitália externa, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai ver a característica de cada um desses elementos, de cada um desses órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino. Então, assim como a gente fez no sistema reprodutor masculino, a gente vai ir vendo na sequência, e a gente vai começar pelo ovário. Então, como é que o ovário ele se caracteriza? Né? Se vocês forem ver aqui nessa imagem, ela está bem representativa. Ele lembra uma azeitona. Né? Ele é bem pequenininho, tem apenas 3 centímetros de comprimento. Mas apesar do ovário ele ser pequeno, ele tem uma importância gigantesca para a mulher. E por que isso? Devido às suas 3 funções básicas. E quais são elas? Primeiro, a produção do ovócito secundário. E o que é o ovócito secundário? É até interessante vocês escreverem aí, para vocês não esquecerem. O ovócito secundário corresponde à célula sexual feminina, que se vocês forem ver no livro, né, eu não tenho o livro de vocês em mãos, devido à pandemia, mas a depender do livro que vocês forem estudar, pode falar que a célula sexual feminina é o óvulo, mas é errado dizer óvulo. O certo é ovócito secundário, certo? Então, o ovário, além de produzir o ovócito, que é a célula sexual feminina, ele também vai ser responsável pela produção de 2 hormônios diferentes. Um é o estrogênio e outro é a progesterona. E cada um desses 2 hormônios vão ter funções específicas. Então, bora ver agora qual vai ser a função do estrogênio para as mulheres. Ele vai ser responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. E aí vem a dúvida, né? Tio P, quais são essas características, esses caracteres sexuais secundários? Tem vários, né? Tem o surgimento dos seios nas garotas, né? Na passagem do período da infância para a adolescência. Tem o surgimento dos pelos corporais, tem o surgimento das curvas do corpo, né? Normalmente as garotas, quando são pequenas, né, tendem a ser longínquas, e à medida que elas vão amadurecendo, elas tendem a surgir, né, tendem a desenvolver curvas no corpo. Além disso, o estrogênio, ele atua no ciclo ovulatório, que vai ser tema da nossa aula da semana que vem. E qual é o interesse desse estrogênio nesse ciclo ovulatório? Ele vai estimular a liberação de um outro hormônio, que é o LH, hormônio luteinizante, que vai ser produzido pela hipófise, que é uma região presente dentro da massa encefálica. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente semana que vem, quando a gente falar sobre ciclo ovulatório.
Além do estrógeno, né, estrogênio, a gente tem outro hormônio, que é produzido pelo ovário, que é a progesterona. E essa progesterona, ela vai ser responsável por preparar as células da parede do útero, né, o útero aqui representado, para a implantação do óvulo fecundado e início do desenvolvimento do embrião. Então, aqui na imagem, se a gente for ver, aqui a gente tem o ovário. Então, o que acontece? Aqui, essas três bolinhas pequenininhas que vocês estão vendo, tá? São o quê? O ovócito, a célula sexual feminina, sendo desenvolvido. Alguns vão ser degenerados, não vão se desenvolver, e um único vai se desenvolver. E, à medida que o mês for passando, esse ovócito, ele começa a se amadurecer. Então, você vai perceber que ele vai aumentando de tamanho até chegar ao momento da ovulação e ele ser liberado para ser transportado aqui na tuba uterina. Mas, digamos que a mulher, ela não teve relação sexual com o homem. Então, o que acontece? Esse ovócito vai percorrer toda a tuba uterina, vai chegar no útero, e depois ele vai ser descartado por meio do quê? Por meio do ciclo menstrual feminino, onde, o que vai acontecer? O endométrio, que é uma das paredes que recobre o útero, ele vai descamar. E aí que vem aquele momento que alguns garotos, até algumas garotas, né, dizem que a garota está de boi. E por que está de boi? Na realidade, a garota está menstruada. O ovócito, que é a célula sexual feminina, ele não foi fecundado pelo espermatozoide, e uma vez que não foi fecundado, esse endométrio, que ele tende a se enriquecer de sangue, ele descama. Então, ao ele descamar, que ocorre esse processo de menstruação nas garotas. Mas a gente vai explicar isso mais bonitinho semana que vem, certo? Então, esse espaço onde esse ovócito foi produzido, ele tende a se desfazer e vai recomeçar um novo ciclo no mês seguinte para a produção de um novo ovócito. Lembrando, né? Lembrando não, porque na realidade eu ainda não falei para vocês. É interessante vocês terem em mente que as mulheres produzem um ovócito por mês, certo? Então, diferente dos homens que produzem vários espermatozoides pelo mês, as mulheres só produzem um único ovócito por mês. Além do ovário, a gente tem as chamadas tubas uterinas, né? Aqui a gente tem o ovário e aqui a tuba uterina. A gente tem um total, o quê? 2 ovários, um no lado direito, outro no lado esquerdo, e tem 2 tubas uterinas, um no lado esquerdo e um no lado direito. E como é que as tubas uterinas elas se caracterizam? Correspondem a canais com cerca de 12 a 14 centímetros de comprimento, que ligam os ovários, aqui representados, ó, em branco, até o útero. Então, a gente tem o ovário, a célula sexual feminina é liberada pelo ovário, entra na tuba uterina e vai ser transportado até o útero. Então, ela vai transportar os óvulos que romperam a cavidade do ovário para a cavidade uterina. Aqui cabe a gente fazer uma observação, né? Eu falei para vocês que a célula sexual feminina é o ovócito secundário, correto? Então, o ovário libera o ovócito secundário, ele vai entrar na tuba uterina e vai começar a ser transportado para o útero. Mas, caso a mulher ela tenha tido uma relação sexual, né, com o homem, e o homem tenha ejaculado nela, sem a utilização de camisinha, o que vai acontecer? O homem ejaculou lá na vagina. Então, bora lá para baixo. O homem ejaculou lá na vagina, aqui embaixo. Os espermatozoides vão entrar no
útero e eles vão ser conduzidos para a tuba uterina. Então, ao ele entrar na tuba uterina, ele vai encontrar o quê? O ovócito secundário. E aí pode ocorrer ou não dele conseguir fecundar o ovócito secundário. Então, ao ele ser fecundado, o que vai acontecer? Esse ovócito secundário vai concluir a sua formação, ele passa a condição de óvulo, tá? E ele vai ser conduzido para o útero para se instalar aqui na parede do útero, tá? Sendo chamado de zigoto. Ainda falando das tubas uterinas, né? Elas, então, correspondem ao local de fecundação, que é quando o espermatozoide se junta ao ovócito secundário para produzir o óvulo, para produzir o zigoto. Então, conduz o embrião em desenvolvimento para o útero. Então, a gente está aqui na tuba, desce e chega no útero. E o seu epitélio de revestimento é formado por células ciliadas. Então, aqui, tanto na tuba uterina do lado direito quanto da esquerda, toda a sua parede é recoberta por cílios. E aí pode surgir a dúvida, né? Mas, Peralva, para que tem cílio? Para que tem esses pelinhos dentro da tuba uterina? E a resposta é fácil. Esses pelinhos, eles servem justamente para facilitar a condução do ovócito secundário ou do óvulo fecundado em direção ao útero. Então, se você for ver, os espermatozoides, quando eles entram na tuba uterina, eles entram lutando contra a força que esses cílios fazem dentro da tuba. Porque os cílios, a tendência deles é transportar tudo que está aqui dentro da tuba para o útero. E os espermatozoides fazem um processo contrário, né? Eles vêm do útero em direção à tuba uterina. Outro órgão é o útero, né? Já falamos tanto dele. E o que é o útero? É o lugar onde a célula ovo, o zigoto, né, se instala. E ele é constituído por 4 partes, que é o fundo, que é essa parte de cima aqui do útero, tá? Ele é formado pelo corpo, que é a parte central do útero. Ele é formado pelo istmo, né, que é essa parte daqui do útero. E ele é constituído pelo quê? Pelo colo, ou cérvix do colo, que é o quê? Corresponde a essa parte inferior do útero. Então, a gente tem fundo, parte de cima, colo, ou cérvix do útero, essa parte de baixo, corpo, que é a parte central, e o istmo, essas partes daqui. Beleza? Além disso, ele é constituído, o útero, por 3 camadas teciduais. E quais são essas 3 camadas? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. A gente tem o endométrio, que talvez seja mais conhecido de vocês, tá? Que é a camada, o quê? Mais interna, é onde o ovócito secundário fecundado, né? Agora zigoto, vai se instalar, ele vai se fixar no endométrio e vai dar origem mais no futuro ao bebê. Abaixo do endométrio, a gente tem o miométrio. Opa, passei sem querer. E a camada mais externa é o que a gente chama de perimétrio. Então, aqui, no útero, a camada que vai ser mais importante para a gente, semana que vem, quando a gente for estudar o processo de desenvolvimento do bebê, vai ser o endométrio. E por que ele é importante, Marcos? Porque vai ser no endométrio que o zigoto vai se desenvolver. Ele vai se fixar e vai dar origem ao bebê. Bem, a gente chega no 4º órgão, que compõe o sistema reprodutor feminino. E ele é o que a gente chama de quê? De vagina. A vagina corresponde a um tubo cujas paredes se tocam, tá? Onde é que está se tocando? Aqui na parte inferior, aqui na parte inferior e aqui na parte superior.
Então, a gente tem aqui, nessa parte de cima, onde se toca, a região que a gente chama de ósteo do útero. E aqui na parte de baixo, a gente tem a região que a gente chama de ósteo da vagina. Então, esse tubo da vagina, né, ela se toca em duas regiões. Ósteo do útero, parte superior, e ósteo da vagina, parte inferior. E a vagina, como todos nós já sabemos, vai ser um órgão importantíssimo, porque é o órgão de cópula. E o que eu quero dizer com isso? É o órgão onde o pênis, né, caso a mulher tenha uma relação com o homem, vai penetrar. Né? E na vagina, uma vez que o pênis penetra, pode haver ou não a ejaculação do sêmen. E lembrando que o sêmen é rico em quê? Em espermatozoide, que é a célula sexual masculina. E aqui na vagina vai ocorrer a passagem do feto, né? A gente viu que aqui no ovário o ovócito secundário é liberado. Caso tenha espermatozoide passando aqui pela tuba uterina, ele fecunda o ovócito secundário. Aí ele vai se transformar o quê? Em óvulo, alcança seu desenvolvimento máximo. Ele vai descer a tuba uterina, vai chegar no útero, vai se fixar no endométrio, que é a parede celular do útero, e à medida que o tempo for passando, ele vai dar origem ao bebê, que é o feto, tá? Então, a vagina, além de permitir a passagem do feto, no momento, né, da gravidez, ele vai permitir a menstruação, caso esse ovócito secundário ele não seja fecundado. Então, toda essa parede do endométrio, que é rica em sangue, tá? Esse sangue vai ser importante para nutrir o feto. Uma vez que não foi fecundado o ovócito, esse sangue ele vai escorrer. Então, quando as mulheres menstruam, quando as mulheres, né, como o pessoal costuma dizer, quando a mulher está de boi, é porque o endométrio dela, ele se desfez. Então, a menstruação nada mais é do que a parede do endométrio que se desfez, se descamou. E a gente chega na quinta e última parte, quinto e último órgão, que é a genitália externa da mulher. Né? Então, talvez das garotas seja o mais conhecido. Então, o que a gente tem na genitália externa? A gente tem a região do Monte de Vênus, tá? Que é aquela região assim mais polpuda, onde os pelos tendem a se desenvolver, tá? Por que ela é polpuda, Marcos? É porque ela é uma região rica em gordura, tá? Além disso, logo abaixo, a gente tem a região dos grandes lábios, tá? Logo abaixo dos grandes lábios, a gente tem os pequenos lábios, tá? Lábios esses que servem o quê? Para proteger a região da vagina, a abertura vaginal, tá? Para proteger a uretra, que é o canal onde o xixi sai, e para proteger o clítoris, né? O clítoris, perdão, é o chamado ponto G das mulheres, né? Então, normalmente, né, nós homens, como quando somos novinhos, a gente pensa, né, eu tenho, vou usar um termo chulo, viu, gente? Desculpa aí o termo. Eu tenho que meter fundo para alcançar o clítoris da mulher. Os homens estão totalmente errados. O clítoris, ele não está dentro da vagina. Pelo contrário, ele está fora da vagina, né? Ele está recoberto no topo pelos grandes lábios e pelo pequeno lábio, certo? E uma coisa interessante da gente falar aqui é que as mulheres, elas não mijam pela vagina, né? Tem algumas garotas que pensam que o xixi sai pela vagina, mas está errado. Ele sai pela uretra, que é essa circunferência aqui, né? Essa região localizada acima da vagina. Então, é interessante a gente fazer essa observação, porque no homem, na uretra, há a passagem do xixi e das células sexuais masculinas, que são os espermatozoides. Mas essa situação não ocorre nas mulheres. Na uretra
das mulheres só vai haver a passagem de xi, enquanto que na vagina vai haver o quê? Passagem da menstruação, né, que é o endométrio, que descamou, e a passagem do bebê, tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Tem uma atividadezinha para vocês responderem, e essa atividade vai corresponder à presença da aula de hoje. Então, façam, e vocês vão ter uma semana, vocês têm até a próxima aula para me devolverem respondida, certo? Aí vocês me mandam por meio do e-mail, esse aqui, que está no rodapé, marcos.santos@ifto.edu.br. E semana que vem a gente volta com uma nova aula de biologia do tio P. Tchau!